vou. A gravação vai começar. Ah, começou. E Pablo saiu da reunião. A gente ia falar para ele que porque esse sistema, gente, ele é todo organizado, né? Ele viu uma falha em algum participante. Ele derruba o participante. Ele vê algo como se fosse algo estranho, né? Algo inoperante. Então eu ia falar para Pablo. Manda mensagem aí para Pablo. Se for o sistema que derrubou ele, pede para ele entrar. Eu vou falar com ele aqui. Tá. Sim, Vinícius, fala. Licença, professor. Na questão de como é? Iniciação científica, né? Na atividade de iniciação científica da trilha, fala para resolver até o tópico 5 da trilha 4, como o senhor tinha passado, né? Sim. Ok. Aí no tópico 5 da trilha 4 tem uma questão que é a seguinte. Lá tá perguntando, durante uma viagem real de Salvador a Canavieiras, o movimento é sempre uniforme? Beleza, tem só essa questão. Só que na atividade essa questão não aparece. Aqui tem um quebra-cabeça, não, tem um caça-palavras, falei errado. Tem duas questões, uma sobre o ciclo do dia e noite, o movimento da Terra, e a outra sobre o movimento que uma nave fez da decolagem até o ponto de órbita. No caso, o que seria para fazer? Ô, Vinícius, deixa eu organizar, assim, você veio com a dúvida de uma outra trilha. Eu vou te responder essa dúvida no finalzinho, só para não me perder aqui no pensamento. Tá bom. Certo? Vamos tentar organizar as coisas. Isso aí é da primeira semana, né? Quando der 9h55, eu resolvo, tá? Eu vejo isso para você. Se eu esquecer, me lembre. Bom, gente, Pablo entrou. Ele disse que a internet dele está horrível. Acho que não vai conseguir entrar. Pelo menos está gravando. Ele pode assistir depois. Mas pede para ele tentando. Bom, então, Tá bom. a diferença de massa e peso é que massa é a massa corporal e peso é uma força. Ou seja, se eu subo na balança e dá 60, ali é a minha massa, 60 quilogramas. Eu estou com a minha massa de 60 quilos. Quando eu digo assim, qual é o seu peso, eu tenho que pegar essa massa de 60 e multiplicar pela aceleração gravitacional, que para a gente aqui é aproximadamente 10. Ou seja, o meu peso é 60 vezes 10, aproximadamente. Ou seja, 600 newton. Então, peso é força. Tá? A diferença de massa e peso é essa. Massa é a massa corporal e peso é uma força que é multiplicada a massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Vamos lá. Um corpo pode se manter em movimento na ausência de forças? Depende, se ele já estiver em movimento. Inclusive a primeira lei de Newton, né? Lei da inércia. O corpo se mantém em movimento ou em repouso, até que coloque uma força nele para que ele pare ou ele inicie o movimento. Porque, assim, agora eu tô parada. Considerando alguém, tipo, minha mãe tá se movendo aqui toda hora de um lado pro outro. Eu tô parada pra ela, mas o planeta tá girando, né? Então eu tô em movimento. Quais os tipos de energia mecânica? Aí já entra um outro conteúdo da nossa trilha de hoje. Existem quais tipos de energia mecânica? Não faço a mínima ideia. Existem duas energias. A energia... Pode falar. Eu pensei em energia eólica e hidráulica. Aí são as derivações, né? A energia mecânica, ela se divide em duas. A energia cinética, né? Potencial. Onde tem uma componente que é a velocidade, que é a característica que define essa energia, chamada energia cinética, e tem a energia potencial, que é também chamada de energia potencial gravitacional.
É essa energia que ela é produzida quando você tem um corpo suspenso. Ou seja, se você tem alguma altura, seja a mínima possível, você tem uma energia ali chamada energia potencial. E se você tem nesse objeto algum movimento, algum tipo de velocidade, ele está se movimentando com uma certa velocidade, você tem a energia cinética. Se você tem as duas, você tem a soma das duas. Esse corpo tanto está numa altura, quanto ele está se movimentando. Então, ele tem tanta energia cinética, porque ele tem velocidade, e tanta energia potencial, porque ele está a uma certa altura do chão. Ok? Então, a energia mecânica, na verdade, é o somatório da energia potencial mais a energia cinética. E essa energia mecânica, gente, ela é conservativa. O que é conservativa? Quando é que uma energia é conservativa? É que ela é transferida de uma para outra. Ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Eu vou explicar isso melhor num gráfico. Mas isso daqui a pouco. Então, quais tipos de energia mecânica? Cinética e potencial. Você sabe quais são as equações das energias cinética, potencial gravitacional? São três, né? Cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Sabe? Alguém sabe? Professor, eu não entendi a pergunta. Tem como o senhor responder? Responder não. Você Tem como o sabe? senhor repetir, por favor? É a quinta? A pergunta que o senhor fez agora eu não entendi. Você sabe quais são as equações, porque existem equações das energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica? Não. Pronto. Aí, nada mais, nada menos que a gente ir para um parque. Ave Maria, eu adoro parque, gente. Todos os brinquedos mais perigosos possíveis são os que eu ando. Então, vocês estão vendo aí, ó, meu preferido, uma montanha-russa, né? Se desprezarmos as forças de resistência, ou seja, é a resistência do ar, a gente não vai considerar o ar, certo? Quais são as forças que agem no conjunto? Carrinho, né? Mais pessoas. Gravidade? Gravidade, uma força gravitacional, né? Uma força-peso, na verdade, né? Porque se o carrinho está no topo, ele tem uma força voltada para baixo, né? Você tem um contato do carrinho com o trilho, você tem a força-peso e uma força chamada força Newton. Eu vou explicar isso num desenhozinho mais tarde. Se levarmos em consideração as forças de resistência, os carrinhos chegariam com maior ou menor velocidade no solo? Ou seja, se agora a gente considera que a resistência do ar ela está interferindo nesse movimento, os carrinhos chegariam com maior ou com menor velocidade? Menor, professor? Menor. Porque o ar é como se você pegasse uma folha de papel aberta e largasse ela de uma altura. Você percebe que ela vai devagar. Por que ela vai devagar? Porque existe uma resistência, que é o ar. Se seu ambiente que você está aí na sua casa não tivesse ar, primeiro que você morreria, né? Mas vamos considerar isso. Se não tivesse ar e você largasse uma folha de papel aberta, essa folha ia cair numa velocidade como se você estivesse largando uma pedra. Porque não teria ar para atrapalhar o movimento dela. Mas se você largar uma folha agora, hoje, você vai ver que essa folha ela faz inclusive movimentos, né, diferentes, tentando cortar uma massa que é o ar. Então o ar é uma resistência, certo? Por isso que a velocidade diminui. Sabendo que no alto da montanha os vagões estavam em repouso, ou seja, parados, qual a energia mecânica presente neles nos passageiros?
Aí, essa pergunta eu respondo depois. Durante a descida, desprezando o atrito, a energia mecânica varia? Ainda tem um atrito, né? Ainda tem um atrito. Olha só. Deixa eu mudar aqui a minha apresentação para explicar uma coisa para vocês. Para vocês entenderem logo essa questão. Deixa eu abrir essa trilha aqui também. Pronto. Aí eu estou aqui na mecânica, as 3 primeiras leis de Newton. Aí da montanha. Vamos ver, gente. Ó, a energia mecânica, chama de EM, é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional, tá? A energia cinética é dada pela fórmula M vezes G vezes H. Por isso que ela, perdão, a energia cinética tem velocidade. É a M V ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial é a que tem altura. Então, é M vezes G vezes H. Então, essa é a energia mecânica, tá? No sistema. E ela é conservativa. O que é ser conservativa? Vamos lá. Eu estou aqui, ó, numa montanha, e o carrinho ele pode estar nessa posição, objeto, né? Ele pode estar nessa posição, ou ela pode estar nessa posição, que é no chão. A energia mecânica aqui é igual à energia mecânica aqui, vou chamar de 1, de 2 e de 3. Que é igual à energia mecânica no final. A energia mecânica em 1 é igual à energia mecânica em 2, que é igual à energia mecânica em 3. Vocês vão ver isso em física. Mas por que é igual, professor? Porque a energia ela se conserva. Você não cria energia. Ela se conserva. Então, assim, a energia mecânica aqui, a fórmula não é mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Aí você pergunta, mas professor, aqui ela está parada. Ela não tem velocidade nenhuma, mas ela tem uma altura. Então, a fórmula não é essa. A fórmula é sem essa partezinha aqui, ó, porque ela não tem velocidade. Então, a energia mecânica em 1 é somente a energia potencial gravitacional. Só tem ela, porque ela está parada, não tem velocidade, mas tem uma altura. Ela está no alto. Quando ela começa a se mover, e a gente tira uma foto, ela está aqui no meio, a energia mecânica aqui tem as duas. Tem a energia cinética mais a energia potencial. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se aqui a energia mecânica inicial vale 100 joules, que a energia mecânica a energia é dada em joules, tá? Aqui também, no ponto 2, vai ser 100. E vai ser 100 por quê? Porque ela se conserva. Uma parte ela está com energia potencial e a outra parte ela está com energia cinética. Então, suponha que ela pode ter 40 de energia cinética e 60 de energia potencial. Ela pode ter 50 de uma e 50 de outra. Ela pode estar com 30 de uma e 70 de outra. Mas por que varia? Porque por causa da altura. Quanto mais baixo ela tiver, ela vai ter mais velocidade e menos altura. Ou seja, ela vai ter mais energia cinética
do que energia potencial. Mas o somatório sempre vai dar 100, porque é uma energia conservativa. Ela vai sempre se conservar com 100, desde o início até o final. Quando ela chegar aqui no ponto 3, galera, ela tem a energia mecânica 3, que é o quê? Somente a energia o quê? Cinética. Por quê? Porque ela não tem mais nenhuma altura. Ou seja, a altura é zero. A energia potencial é zero. Então, deu para entender essa questão da energia ser conservativa? Ela vai ser 100 o tempo todo. Ela vai ser 100 no 1, ela vai ser 100 no ponto 2, ela vai ser 100 no ponto 3, na saída e na chegada. O que vai diferenciar é que ela vai mudar de valores entre cinética e potencial. Porque quanto maior a altura, maior é a potencial, menor é a cinética. Quanto menor é a altura, maior é a cinética e menor é a potencial. Perfeito? Então, tá aqui, né? Sabendo que no alto da montanha os vagões estavam em repouso, qual a energia mecânica presente neles no alto da montanha? A energia mecânica no alto, onde ele está em repouso, só tem a energia o quê? Cinética. Perdão. Só tem a energia o quê? Potencial. Porque tem altura. E aqui tem outro carrinho. Esse eu nunca fui, não. Quer dizer, em Salvador nunca colocaram isso, não. Que é chamado de chapéu mexicano. Perceba, né, que ele gira em torno de um centro e as cadeirinhas que vocês estão sentados aí, ó, elas se movimentam e quanto maior a velocidade desse giro do chapéu, você vai girando e vai subindo, né? É como se fosse assim, ó. O chapéu mecânico está aqui, o centro, e aí se ele está parado, as cadeirinhas estão assim, tá? Quando ele começa a girar a cadeirinha que antes estava assim, vai passar a ser assim, ó. Você percebe que ela afasta e ainda aumenta a sua altura, né? Porque ela tem uma altura aqui do chão. Quando ela começa a rodar, a altura dela fica maior. Tá? Então aumenta ainda mais essa força-peso, né? Essa sensação de que tem algo puxado para baixo. E ainda mais, gente, quando essa sensação que você tem, eu nunca fui nesse brinquedo, mas pela física, ela explica que existe uma força puxando você para fora do giro. É como se você fosse estando no ônibus e o ônibus faz uma curva. Quando o ônibus faz uma curva, a sua tendência é você sair para fora do ônibus, não é verdade? Então, essa força a gente chama em física de força centrípeta. Tá? E vocês vão ver isso com física. Existe essa força. É como se você saísse pela tangente, né? Se você pega um carro e faz uma curva muito brusca, a tendência é que o carro saia pela tangente. Se ele escorregar naquela curva, ele vai sair reto. O que é sair pela tangente? É isso aqui, ó. Você tem uma curva, um balão, aí o carro está aqui fazendo essa curva. Se ele perder o controle desse carro, ele sai nessa direção. A gente chama de sair pela tangente. Em qualquer lugar. Se ele perder o controle desse carro nessa região, ele sai. Ou seja, ele sai do círculo, né, do giro. E aí segue reto. Ou seja, a gente chama que o carro saiu pela tangente. Tangente é o segmento de reta que toca no círculo, né? Tangencia o círculo em um ponto. Por isso que essa chamada de saída pela tangente. Bom, quais são as forças que agem no conjunto? Né? São essas forças. Força-peso. Deixa eu botar aqui, ó. A força para baixo. Tá? Força-peso. A força centrípeta.
A gente chama de FC. Quais as energias mecânicas que agem em cada pessoa? Você tem a altura, então a energia mecânica, a potencial, e você também tem velocidade, que está girando num círculo, então você tem energia cinética. Explorando a trilha, e aí a trilha vai te dizer agora os conceitos de tudo. O que é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que a gente conversou um pouco no início, né? A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se aqui, ó. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado. Está parado, você continua parado até que coloque em movimento. Está em movimento, você continua em movimento até que coloque-o em repouso. Essa é a primeira lei de Newton. É uma lei de conceito, né? De entendimento. A segunda lei de Newton é essa aqui que eu falei para vocês, né? E é dada pelas leis dinâmicas, né? A mudança do movimento é proporcional à força motora. E aí eu tenho que a força resultante é massa vezes aceleração. Gente, esse conteúdo é tão interessante que eu posso falar de uma brincadeira que a gente fazia muito, ó. Cabo de guerra. Você tem uma corda aqui, você tem um centrozinho, e aqui existem pessoas puxando essa corda. E existem pessoas também puxando essa corda do lado de cá. Né? E aí a gente mede forças, ou seja, o movimento vai para o lado de cá ou de cá, onde tiver a maior força. Não é verdade? Então, se esse movimento está indo nesse sentido, é porque a força resultante deu para esse sentido. Ou seja, se eu digo que aqui a força que está aplicando aqui, é de 10 newtons, e a força que está aplicando aqui, 2, é de 9 newtons, quem venceu? Quem foi que venceu, gente? Vocês dormiram, foi? F1. F1, que venceu. Então, a nossa força resultante, ele tem sentido para direita. Ok? Tudo Ok. bem? Agora, me diga quanto vale essa força resultante? 10. Não. Quem diz? Qual é essa força resultante? Aí. É 1, galera. Por que 1? Porque as forças em sentidos opostos, elas se anulam. Ou seja, eu tenho 10 para um lado e 9 para o outro, é a diferença entre 10 menos 9. A força resultante aqui, ó, é a diferença entre F1 menos F2. Ou seja, a força resultante é 10 menos 9, que é igual a 1 newton. Tudo bem? Professor, a força resultante pode ser somada? Pode. Se você tiver com forças no mesmo sentido. Por exemplo, eu empurro o carro. Olha o meu carro. Perfeito. Eu empurro o carro. Outra pessoa também empurra o carro. E uma outra terceira pessoa empurra o carro. Todo mundo empurra um carro. A força que eu aplico é 5. A força que fulano aplica é 10. E a força que cicrano aplica é 15. Ou seja, qual é a força resultante nesse problema? É o somatório da força 1 mais a força 2 mais a força 3. Então, a força resultante aqui eu somo. Por quê? Porque elas estão sempre no mesmo sentido. Então, vai ser 10 mais 5 mais 15. Ou seja, vai ser
30 newtons. Então, a força resultante depende do que você está vendo o problema. Se eu empurro um bloco nesse sentido e outra pessoa empurra o bloco nesse sentido, eu tenho forças contrárias. Essa força aqui, ó, F1, é nesse sentido, e essa força aqui, F2, é nesse sentido. Então, se as forças estão contrárias, a força resultante é a F1 menos a F2. Perfeito? Então, essa é a segunda lei de Newton. E a terceira lei de Newton é a lei da ação, né, e reação. Terceira lei de Newton. Toda ação, né, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Por exemplo, se eu... Aqui tem uma parede, e aqui está minha mão. Eu estou pressionando a minha mão na parede. Então, eu estou aplicando uma força da minha mão na parede. Mas a parede automaticamente aplica uma força também, né, chamada da parede para minha mão. Essas forças, né, elas são em sentidos opostos. Mas se a força da minha mão vale 10 newtons, a força da parede na minha mão também vale 10 newtons. Elas têm valores iguais, só que sentidos opostos, tá? Gente, direção é diferente de sentido, tá? Sentido é norte, sul, leste, oeste. E direção é horizontal. Ó, essa é a direção horizontal, essa é uma direção inclinada e essa é uma direção vertical. Certo? Aprendam isso aí. Por exemplo, quando você tem um bloco, aqui tem um bloco, tá? No chão. Existe uma força para baixo chamada força peso e existe uma componente para cima que é chamada de normal, tá? Esse par de ação e reação. Também é um par de força de ação e reação. Bom, as energias mecânicas, né, que eu acabei de falar naquela hora, eu expliquei para vocês, energia mecânica é energia cinética mais energia potencial, como está aqui, ó, tá vendo? A energia cinética, por sua vez, é mv² sobre 2. E a energia potencial gravitacional é m vezes gh. Essa, quando eu tenho altura, ou seja, quando não tem altura, ela é zero. E essa aparece porque tem velocidade. Quando não tem velocidade, ela também é zero. Aí ele perguntou lá em cima se você sabia, lembra? Da equação da energia potencial elástica. A energia potencial elástica é dada por kx² sobre 2. Mas o que é isso, professor? Energia potencial elástica é isso aqui, ó. Você tem uma mola. Mola bonita. E se você aplicar uma força nessa mola, ela vai ficar mais comprimida. Não é verdade? Então, existe uma força chamada força elástica, mas ela imprime um tipo de energia. Por que imprime? Porque quando você pressiona essa mola e solta, ela volta para o mesmo lugar. Então, existe uma energia ali imbricada, né, nessa força, que a gente chama de energia potencial elástica, ou seja, dada por kx² sobre 2. O que é x? X é essa deformação sofrida, tá? Aqui, ó, eu tinha um tamanho e agora eu tenho outro tamanho, ou seja, essa deformação é chamada de x. Então, x é a deformação da mola. O K é uma constante
elástica. Toda mola tem uma constante elástica. O que é isso? É aquela mola ser mais flexível ou a mola ser mais dura. Então, a diferentes tipos de mola me dá diferentes tipos de constante elástica. Então, toda mola, cada mola tem uma constante. Depende dessa durabilidade dessa mola. Certo? E aí, a fórmula é kx² sobre 2. E aí vem o problema que eu passei para vocês, que é falar um pouco dessa trilha, né? Eu tenho a questão 1, 2, 3, 4, que é que eu quero que vocês respondam, né, como atividade para essa trilha, que está aqui, ó. Deixa eu tirar esse compartilhamento. Eu podia mostrar lá, né? Me atrapalhei aqui. A nossa aula vai até 9h40, né, gente? Eu acho que é. Aqui, ó. A atividade 2, da segunda semana. Então, leia a trilha 6 e responda o questionário no tópico 5. Então, eu trouxe esse questionário para aqui, inclusive. Tá vendo? As perguntas estão aqui. Então, vocês leem a trilha, né? Leiam de novo um pouco mais essa trilha e tragam aos questionamentos feitos através da aula de hoje, né? Esses conceitos que eu falei, né? Não tão profundamente, mas eu quero que vocês leiam essa trilha. Deixa eu só voltar lá para tirar dúvida de Vinícius. Primeira semana, né, Vinícius? Você disse, Vinícius... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Atividade da primeira semana, pois vocês irem também no tópico 5, né, e responder esses questionamentos. Mas qual foi a dúvida específica, Vinícius? Deixa eu ir na trilha 5. Sim, Vinícius. Vinícius, caiu, foi? Vinícius caiu. Depois eu tiro a dúvida dele. Bom, gente, então é isso. Finalizando a aula de hoje, deem uma lida nessa trilha. Vá para além dela, né? Pegue outros materiais, inclusive na internet, e tentem responder esse questionamento da atividade 2 dessa segunda semana. Professor, e sobre aquele negócio lá que eu tinha perguntado para o senhor? Vinícius. Eu perguntei agora, Vinícius, cadê você? Cadê? Então, aqui, ó. Tá aí. Aqui. É isso. Tá. Esse é o ponto 5. Qual a sua dúvida específica? Tá. Me lembra. Ah, tá. Calma aí. É para resolver qual apostila, professor? A apostila 4 ou a apostila 5? Olha só, Vinícius. Vamos lá. Na primeira semana, eu tenho a trilha 5. Aham. Ok? Ok. Na trilha 5, se eu abrir ela, eu vou abrir a trilha 5. Certo. A atividade está dentro dela. Então, é a trilha 5. Não, tudo bem, mas é porque de matemática o senhor falou que era trilha 4. Aí eu não entendi. Mas matemática é um outro caderno. É porque assim, Vinícius, Beleza. na de matemática, a gente fez na primeira unidade, trilha 1, trilha 2 e trilha 3. Matemática. A segunda unidade continua trilha 4, trilha 5, trilha 6 e assim por diante. Na iniciação científica, nós trabalhamos com 4 trilhas na primeira unidade. Então, trilha 1, 2, 3 e 4. Por isso que agora nós começamos com trilha 5. Entendi. Ô, professor, rapidinho, outra dúvida minha. Tá cheio de... Como eu faltei 2 aulas do senhor,
No caso, faltei 2 aulas, não. Eu faltei a semana 1. Por que eu tenho presença da recuperação? Por que você tem presença da recuperação? A recuperação foi para todos os alunos a presença dela? Ah, entendi. Foi. Porque para mim só aparece a presença, não aparece a recuperação em si. Mas, tipo assim. Não, é verdade. Quando eu coloquei o tópico presença, eu não escolhi os alunos, entendeu? Ah, entendi. Mas não tem problema não, pode deixar sem a presença lá. Ah, tá. Então as presenças que ficaram pendentes eu posso simplesmente deixar? Pode deixar, tranquilo. Eu entendo que é somente as pessoas que teriam que dar presença, as pessoas que de fato fizeram atividade, né, que ficaram na recuperação. Não é o seu caso. Ok, professor. Bom, beleza, galera. Bom final de semana para vocês. Boa semana. Não esqueça de fazer atividade, de dar a presença, porque vocês estão deixando sempre última hora, hein? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Professor, o senhor vai Oi. disponibilizar essa aula no Classroom? Vou. Gente, deu problema na semana passada. Eu não tenho como disponibilizar a aula passada, tá? Eu não Tudo consegui bem. gravar. Eu estava no interior, a internet estava ruim lá e não consigo gravar. Mas a aula de hoje eu vou postar. Ok, obrigada. De nada, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau.